Enquanto eu gravava a história anterior, eu percebi que o meu LED começou a baixar a intensidade. Então eu mudei de lugar, vou gravar com essa iluminação péssima, só pra continuar gravando, porque provavelmente eu tô sem energia. Os dias aqui tem sido nublado, se não pega só na placa solar, eu fico sem energia e é isso aí. Ele tá falando da Smart, né? Com o Gympass eu tenho a possibilidade de treinar em algumas academias de rede, no caso a Smart não. Mas eu já treinei na Blue Fit, na Green Fit, na Total Fit. E eu não gosto de academia de rede, porque no geral elas têm muitos aparelhos, mas tem mais aluno do que aparelho. Então não adianta, porque tem fila nos aparelhos. E a Smart daqui não é diferente. Eu tô indo numa Smart um pouquinho mais afastada de onde eu tô. E, bem, os horários que eu vou estão ok. Então assim, dá pra treinar, mas ela realmente, a Smart, ela acaba assim com a minha criatividade de fazer exercícios livres. Ela exaure essa minha criatividade. Eu até sou boa pra fazer exercício livre, mas tem hora que eu bugo. Eu falo, gente, não tá dando nem pra fazer os livres. Mas tá tudo bem. O importante é continuar treinando. Ainda sobre as rotinas que eu vou criando nas cidades onde eu voltei pro pole dance. Voltei a fazer aula regular, que bonitinha. Eu tenho a barra, né, mas eu não tenho onde fixar, porque eu moro num trailer. Eu nunca consegui fazer aula durante muito tempo, porque as cidades que eu tava nunca foram polo da dança, né. Fiz aula um tempo em Juiz de Fora, mas já faz muito tempo. Isso foi antes da pandemia. E depois não consegui fazer mais. Mudei pra Peruíbe nem tem. As outras cidades que eu visitei, primeiro que era só visitando mesmo, né. Eu também não tinha, enfim. Eu tava esperando a oportunidade também de parar em algum lugar pra conseguir fazer. Em agosto, se eu não me engano, quando eu estive aqui em São Paulo, fiquei um período um pouquinho maior. Eu descobri, né, que tinha dança indiana, eu disse aqui, de graça também, no ICCR. E fiz um tempinho, até apresentei Bollywood com as meninas e tal, e dessa vez eu voltei. Eu voltei, sei lá, se eu fiz 3 aulas foi muito. E aí eu vou entrar na história do final de semana voltando nisso aqui. Voltei para as danças indianas e vou contar a história do final de semana. Toda quinta no Vale do Ar, em Anhangabaú, que eu nunca consigo falar essa palavra, tem forrozinho de graça. E aí tem aula pra iniciante, pra intermediário, depois tem um forrozinho mesmo com banda e tal. E antes dessas aulas tem aula de hop. Eu nem conhecia, né? Eu só tinha ouvido falar, porque eu já conheci o Kiosh na vida. E aí eu também tô fazendo essas aulinhas de forró e ficando, né, pra pegar a banda, tocando. Toda quinta, delícia. E tô tentando conhecer os forrós daqui, já que eu tive, né, a minha questão com o Zouk. Eu tô indo bastante pros forrós e nos forrós eu não sossego. Nos forrós eu danço a noite inteira mesmo. E tenho sido muito feliz, o que também vai me andar com o final de semana, tá? O que aconteceu esse final de semana é que eu não acho que o trailer tá em condições de ficar rodando muito. Por uma série de questões e modificações que eu acabei fazendo nele, que foi fazendo com que ele ficasse mais difícil no asfalto. Mais difícil de ser puxado, ele tá muito alto. Eu aumentei as rodas. Tem algumas coisas aqui que eu não sei, não tá, na hora de dirigir não tá confortável, mas enfim. E aí eu não acho que isso é legal de ficar caindo na estrada e queria parar um pouco em algum lugar, inclusive pra arrumar essas coisas. Mas resolvi cair na estrada e vou me justificar, por quê? Porque eu sou assim. Esse final de semana em Santos ia ter um festival de dança que eu nunca nem tinha ouvido falar, que é o Ohara. É de danças havaianas, mas tem todas as danças, na verdade, de várias coisas. E tava tendo forró pé na areia também. Ou, na verdade, ele teria, mas a programação saiu toda do lugar. E aí, como casou 2 eventos na mesma cidade, e eu já queria uma prainha, falei, por que não, né? A galera do Odisse desceu pra Santos, e ia ter o forrozinho em Santos. Olha que coincidência, 2 eventos na mesma cidade. E a cidade, por acaso, tinha praia. Na quarta-feira passada, de madrugada, eu fui, isso era de madrugada mesmo. Em determinado momento da estrada, eu peguei a Anhanguera, eu acho, que é muito sinuosa, não tem acostamento, e só tinha caminhão. Os caminhões estavam sendo desviados para elas. E nesse caso, eu sou caminhão. Eu perdi o freio. Só isso, na descida, no meio do engarrafamento. Pra minha sorte, tinha uma reentrância, que era tipo meio de mato, assim, onde a galera fazia umas oferendas. Isso pra mim foi surreal. Só ter aquela reentrância ali pra conseguir enfiar o trailer e não causar nenhum acidente, já achei lindo. E aí pensei, beleza, eu fico aqui, passo a noite aqui e de repente amanhã eu consigo algum socorro. Porque sempre no meio da estrada eu não consigo rede. Nem a TIM nem a Vivo funcionava. Fechei o carro todo, ainda desci a pé pra ver se eu conseguia algum tipo de socorro, algum posto, alguma coisa assim pra frente. Não tinha nada e eu sabia que nenhum caminhão nem conseguiria parar, nem pra eu me comunicar com o motorista que eu precisava de socorro. Tava super decidida, beleza, amanhã eu vejo isso. Nem que eu tenha que andar a pé, pelo menos eu ando de manhã, né? Que eu não vou precisar usar a lanterna do celular pra conseguir chegar onde eu tô pisando. Tava decidida com isso. E aí vim pro trailer, tomei um banho, comi alguma coisa, botei os celulares pra carregar. Quando o Maps fala, siga em frente. Eu falei, gente, como? O Maps nem com a internet tava. Isso já tinha passado em torno de 1h30, mais ou menos. Que eu tava parada, né? E eu já tava assim, já com a cabeça de vou trocar de roupa, vou botar meu pijama e dormir. Quando o Maps falou isso, eu voltei no carro. Eu falei, cara, eu vou conferir esse freio de novo. Porque eu pisava no freio e ele tava indo lá embaixo, lá no chão. Nessa minha conferência, depois de 1h30, eu pisei no freio e ele funcionou. Eu falei, já tinha andado a pé e tinha visto uma outra reentrância um pouquinho mais pra frente. Também não era acostamento, era tipo uma entradinha pra uma estrada de chão. Falei, se não funcionar o freio, eu jogo de novo o carro pra cá e durmo aqui. E não é que o freio funcionou. E eu cheguei até São Vicente, tranquilamente. Eu fui pra São Vicente, porque a galera do Odisse alugou uma casa lá. Não em Santos mesmo. A minha dificuldade foi lá, na verdade. Eu fiquei quase 1 hora rodando na cidade pra achar vaga. Porque, no geral, também a maior parte da cidade era rotativo pago. E aí não adiantava eu parar o trailer, porque eu ia dormir à noite, mas no dia seguinte eu ia ter que tirar. Consegui parar numa rua que tinha as vagas verticais, mas tinham várias vagas. E aí eu parei na horizontal nessas vagas. Então foi mais tranquilo e não deu nenhum BO durante o final de semana todo. Foi ótimo, foi tranquilo. O final de semana em si eu acabei passando muito mais no apartamento com a galera, o que também foi incrível.
Eu não sou do grupo do Odisse, eu não tenho tanta intimidade assim com as pessoas, mas a gente meio que foi criando essa intimidade. O primeiro dia eles já vieram aqui pro trailer, porque eles chegaram em torno de umas 9, só podia fazer check-in nesse apartamento depois das 2, é tipo um Airbnb, né? E aí eles vieram pra cá pra deixar a mala, trocar de roupa pra gente ir pra praia. Então a primeira coisa que a gente fez foi ir pra praia, que tava um sol maravilhoso, inclusive eu tô queimada e descascando do primeiro dia ainda. Quando deu 2 horas a gente foi pro apartamento e aí a gente foi ficando nesse apartamento que era incrível também, enorme, tinha tudo que você precisava de utensílio, enfim, maravilhoso. O final de semana foi incrível. Lá também, eu e o Cadu, a gente conseguiu treinar na Smart. A gente tumultuou aquela Smart todinha, porque ele não sossega e eu também não. Choveu na sexta-feira, a gente tava na praia, pegamos chuva. Fizemos várias comidinhas gostosas também. A Cris também cozinha muito bem. Nossa, foi muito bom. No sábado a gente ficou por conta dessa apresentação, né? Eu de staff, e eles arrumando figurino e coisa e tal, maquiagem. É toda uma função no dia de evento, não tem jeito. E fomos pro evento. O evento tinha várias danças, tinha dança baiana, dança cigana. Várias danças que, graças a Deus, eu não entendo nada. Porque eu não entendendo, eu não julgo. Essa imersão com eles, pra mim, foi muito bom, porque a gente pôde compartilhar muitas histórias, muitas vivências. Acho que cada um tem uma história desde novinho, assim, com a dança. Cada um tem suas crises também com a dança. E coisas, assim, da vida, sabe? Foi engrandecedor, sempre é, né? As minhas viagens sempre tem um cunho de ouvir as histórias dos outros e ver o quão parecido com as minhas também são. Ou não, né? Tem muita história que é diferente e tá tudo bem. Eles se apresentaram sábado à noite, né? E de lá eles voltaram pro apartamento. Deu BO lá do celular, que esqueceu no Uber, e eu fui pro forró. Na verdade, a programação do forró era pra acontecer durante o dia inteiro, em 3 praias de Santos ao mesmo tempo, e à noite numa casa de shows, acho que podemos dizer assim. E por causa da chuva não rolou essa programação na praia, foi tudo nessa casa de show, que tava lotada, mal dava pra dançar. Mas no geral tava muito bom. O forró em si tava gostoso, né? Que são as bandas que eu já conheço, as bandas que eu já gosto, enfim. O som também não tava lá, essas coisas, não tava muito bom. E eu acabei tendo que voltar um pouquinho mais cedo. Primeiro porque tava muito cheio, também tava desconfortável, tava difícil de dançar, tava levando altas cotoveladas. E segundo por causa dessa questão do celular. A Adri, que é a nossa guru, deixou o celular dentro do Uber. E cadê que a gente conseguia recuperar esse celular, né? A Adri conseguiu recuperar já era umas 3 da manhã. E a gente tinha voltado do evento lá pras 10, eu acho que foi isso. Mas enfim, no fim das contas deu tudo certo, eles voltaram no domingo de manhã. E eu ainda fiquei pra voltar de segunda pra terça de madrugada. Mas não parava de chover. A minha programação era voltar na segunda noite e não rolou. Porém, quando foi 3 da manhã, eu simplesmente acordei. Sem despertador, sem nada. Eu acordei, olhei do lado de fora. Não tava chovendo, o asfalto tava seco. Falei, já tô acordada mesmo, vou levantar acampamento. Levantei meu acampamento, tudo ok até aí. E fui subindo de novo a Imigrante Seixada. Lá vai estar ali pela pista sinuosa, sem acostamento. O coitado do meu carrinho, se eu realmente tiver que estacionar, parar, eu não consigo arrancar no morro, dependendo da inclinação do morro. E era exatamente essa a questão. Determinado trecho, os carros estavam andando muito devagar a ponto de ter que parar. Tava tendo algum congestionamento ali que eu não sabia o que era. E de novo tinha uma reentrância. E aí eu joguei pra esse lugar, que dessa vez era na esquerda, que também não tem acostamento, né? Então vamos pra esquerda mesmo. Joguei pra esquerda, esperei. Esse lugar onde eu tava era um pouquinho plano, né? Não foi uma inclinação tão forte. Eu esperei real, todo mundo subir. Na hora que eu vi que não tinha mais tanto caminhão nem carro subindo, e o congestionamento já tava mais tranquilo, e tava olhando também pelo Maps, aquela movimentação, né? Aí eu fui. Era só um caminhão parado na direita, que tava brecando todo mundo. É uns perreguinhos pequenos que eu passo na hora, mas que sempre resolve. Graças a Deus não deu acidente nem na ida nem na volta. Mas isso aumenta muito o meu tempo de viagem. Uma coisa que era pra ser em torno de 1h20, eu jogo lá pra 2h30. A minha descida foi um pouco pior, porque eu desci, era 1 da manhã e cheguei quase 5 em São Vicente. Conclusão, terça-feira de manhã eu consegui fazer a aula de Odisse. Ensaiei de manhã, ensaiei de tarde, e acho que há uma possibilidade de eu dançar na sexta. Tá errado? Pra mim tá, não era nem pra eu estar dançando, né? Era pra só estar ali, de staff, filmando a galera, né? Que eu acho que é sempre essa a minha função. Mas acho que estarei apresentando, mesmo não formando junto com as meninas, porque tem que ter no mínimo 1 ano de Odisse pra receber as honrarias de estar formando. Mas acho muito válido, eu me senti muito pertencente, muito incluída nesse grupo, então. E pretendo ano que vem continuar, né? Aí vai fazer sentido formar o ano que vem.